Bom dia, vamos colocar em pé, por favor. Vamos dar início a mais um culto, mais um domingo gelado para nós. Hoje temos a presença do nosso querido irmão Rodrigo e da Nise. Sejam bem-vindos. Vamos fazer a leitura do Salmos 3, quem trouxe sua Bíblia, que nos diz assim: Davi fugia de seu filho Absalão, e a palavra nos diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Então o salmista nos ensina a confiar no Senhor, mesmo em uma situação difícil em que ele fugia, seu filho era cercado por muitos que o perseguiam, e ainda assim ele confiou no Senhor. Então é isso que nós devemos fazer, nós devemos confiar no Senhor. Mesmo sendo perseguido por milhares, ele ainda teve a capacidade de deitar e descansar, porque ele sabia que o Senhor estava cuidando dele. E nós, às vezes, perdemos o sono, ficamos ansiosos com coisas que são tão pequenas. E o salmista nos convida a entregarmos tudo e confiarmos no Senhor. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por mais este domingo. Nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia que tem sido conosco. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Te pedimos, Senhor, que seja mais um domingo abençoado por ti, que nós possamos ouvir a tua palavra, que nós possamos aprender da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha nos iluminar e nos guiar, para que nós possamos compreender a tua palavra, Senhor, e a praticar. Pedimos a tua bênção sobre cada um dos irmãos, aqueles que não puderam vir também, que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe neste domingo e que todos juntos, Senhor, possamos te louvar este domingo. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois
sei, sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Para encerrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém. A canção que nós vamos cantar agora, ela é o finalzinho do capítulo 8 de Romanos, então todo mundo já conhece. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? De novo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo
tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, o que nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. E quem nos separará do amor de Cristo? Amém. Louvado seja Deus, bom dia meus irmãos, vamos abrir a palavra em Apocalipse capítulo 6, todos que têm a Bíblia, né, pode abrir, ou no aplicativo, ou sua Bíblia impressa. Aos irmãos que estão em casa, que estão assistindo pelo YouTube, nós vamos ler na versão Almeida, revista e atualizada, que é a nossa versão que a gente usa sempre aqui. Apocalipse capítulo 6, eu quero orar com vocês antes de começar a exposição das Escrituras. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor pode estender a sua mão sobre a nossa vida, o Senhor pode nos abençoar, o Senhor pode exercer misericórdia, graça sobre nós, o Senhor pode curar nossas enfermidades, o Senhor pode animar os desanimados, o Senhor pode prosperar aqueles que estão enfrentando crises, o Senhor pode levantar aqueles que estão prostrados, o Senhor pode perdoar os que estão em pecado, o Senhor pode usar misericórdia com todos que necessitam, porque o Senhor é Deus de bondade, de misericórdia e de amor. O Senhor é Deus. Nós te louvamos por este domingo, dia do Senhor, dia em que cultuamos o Senhor que ressuscitou dentre os mortos. Te louvamos, te bendizemos, ó Deus eterno, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós vamos fazer a pregação hoje do capítulo 6 de Apocalipse, e os irmãos podem acompanhar, aos irmãos que estão aqui, nós vamos fazendo a leitura conforme vamos fazendo a exposição da palavra. Os irmãos que estão em casa podem deixar sua Bíblia aberta e acompanhar então a leitura da palavra. O Cordeiro abre os selos e o juízo de Deus sobre o pecado é revelado. Este é o tema de hoje. Na semana passada nós tivemos aqui uma grande festa com o aniversário da nossa igreja e a consagração, a nomeação de irmãos
ao ministério. E foi falado no capítulo 5 de Apocalipse, né, onde fala que o Cordeiro venceu e abriu os selos, né, porque ninguém era digno de desatar os selos para abrir o livro. E o ancião disse, o Cordeiro que venceu, ele é digno de desatar o selo e de abrir o livro. E nós vimos que o livro nada mais era, meus irmãos, que o pecado da humanidade. Quem poderia resolver o problema do pecado? Era a condenação, era o juízo de Deus. Quem poderia resolver essa questão que o ser humano é pecador? E quem poderia salvar a humanidade? Somente Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Somente Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, o Cordeiro que venceu, o Salvador, é o Redentor. E o capítulo 6 vai explicar então o que é o selo. O capítulo 6 ele vai explicar o que é os 7 selos que Jesus resolveu, que desatou, que revelou. O que é os 7 selos que Jesus redimiu. É isso que o capítulo 6 vai mostrar. O que são os 7 selos então do Apocalipse. Os 7 selos, meus irmãos, eles começam com 4 cavaleiros e 4 cavalos e seus cavaleiros. O primeiro cavalo é um cavalo branco, e seu cavaleiro, versos 2, é um cavalo branco, seu cavaleiro com arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O segundo cavalo e o cavaleiro é um cavalo vermelho, seu cavaleiro foi dado para tirar a paz da terra entre os homens, para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, o primeiro cavalo branco, o segundo cavalo vermelho. Muitas são as interpretações que durante a vida eu ouvi sobre isso. Uma interpretação do cavalo branco é que ele é a igreja, o evangelho, né? Jesus, que foi-lhe dado um arco para vencer, né? Uma coroa e um arco. Alguns dizem que não pode ser Jesus porque tem um arco e não uma espada. Outros dizem que é o anticristo, que ele é branco porque começa na paz, depois transforma tudo em guerra. E aí diz que o cavalo vermelho é o anticristo que provoca a guerra. Essa é uma interpretação muito comum, né? A mais comum talvez, é que isso são cavaleiros do futuro. É muito comum as pessoas perguntar, em que cavaleiro nós estamos? Qual cavalo que está andando hoje sobre a terra? E eu quero dizer, meus irmãos, que o que eu vou ensinar para vocês é que não significa nada disso. Não significa, o cavalo branco não significa nem Jesus no Evangelho e nem o anticristo. O cavalo vermelho também não significa o anticristo e não é futuro isso. Na verdade, o Senhor está falando daquilo que Jesus resolveu. O Apocalipse aqui, os 4 selos, os 4 cavaleiros, está falando do que Jesus redimiu. O Cordeiro resolveu isso. E o que significa então? É isso que eu vou explicar para vocês. O primeiro selo, meus irmãos, significa o cavalo branco, o seu cavaleiro, significa a criação dos seres humanos. A humanidade ela foi criada para ter autoridade sobre a terra. Por isso, começa a pura, né? Começa o branco, é o cavalo branco, é aquilo que é puro ainda. Então, o ser humano, diz a palavra, ela foi criado na pureza, sem o pecado. Então aqui está narrando o cavalo branco, meus irmãos, é a origem da humanidade, como tudo começou. Esse cavalo branco, então, é o ser humano, é a humanidade criada sem pecado. Esse um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Ou seja, a humanidade é criada para ter autoridade sobre a terra. Quem manda no mundo? A humanidade. Quem recebeu autoridade para governar o mundo? A humanidade. Quando Deus criou Adão, ele disse, governa, cresçam, se multipliquem e governem. Ele chama os animais, o primeiro ser humano, Adão, ele dá nome aos animais, ele controla os animais, ele cultiva a terra, ele vai criar a história. Então, o primeiro selo é a revelação, o ser humano foi criado e foi criado sem pecado. Mas ele saiu para vencer, foi-lhe dado uma liberdade, foi-lhe dado direito de escolha até. E ele escolhe o pecado, ele escolhe pecar, ele faz da sua pureza, né, aquilo que não é puro.
Em segundo lugar, vem o segundo selo. Quando abriu, verso 3, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. O segundo selo significa o seguinte, que a história humana é uma história de pecados. Desde que o pecado foi inventado, desde que o ser humano pecou, a humanidade inventou a guerra. Foi-lhe dado, esse cavalo vermelho significa então que a humanidade fez guerra. A primeira coisa que fizeram depois do pecado foi matar uns aos outros. A guerra, ela existe desde que o mundo existe. Vocês lembram que o primeiro homicídio foi entre os primeiros homens, as primeiras criaturas, Abel e Caim, né? Por ciúme, por inveja, Abel é morto por Caim. A partir dali, surge uma história de vingança, tanto que Deus diz, né, eu vou ter que colocar uma marca em Caim, para que ninguém se vingue, para que ninguém mate ele por vingança, eu vou colocar uma marca nele. Vou colocar uma marca para ninguém tocar em Caim. Por quê? Porque a vingança é certa. E a história da humanidade, desde então, é uma história de guerra. Desde que o mundo foi criado e pecou até o fim do mundo, vai haver guerras, e muitas guerras. Então, guerra não é novidade. Hoje nós temos a guerra tem guerra no mundo todo, mas a guerra mais conhecida é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Não foi a primeira, não vai ser a última. Não é a pior guerra que já existiu. Outras guerras vão existir. Quem sabe vai ter guerra no futuro entre China e Estados Unidos, entre Rússia e Estados Unidos, não sei, né? Entre Europa e Rússia. Tudo é possível, porque a história da humanidade é uma história de guerra. Nunca houve um período na história da humanidade, depois do pecado, nunca houve um período em que não houvesse guerra em algum lugar do mundo. Sempre houve guerra em algum lugar do mundo. Sempre. Se a gente olhar, né, primeiro era guerra entre tribos, depois guerra entre pequenos países, guerra entre pequenas etnias. Abraão fez guerra, Josué fez guerra, Moisés fez guerra. No tempo de Israel havia guerra, filisteus faziam guerra contra israelitas contra filisteus, e assim, mesmo no deserto, Israel fez guerra contra outros países. No deserto, Israel saía porque eles tinham que comer. Como que vocês acham que Israel comia no deserto? Como? Porque eles invadiam os países vizinhos e roubavam, matavam, está na Bíblia isso, né? E como lá no deserto, no próprio deserto existiam povos, na beira do deserto existiam povos, e o que Israel fazia? Como eles comiam? Eles venciam os povos vizinhos e traziam os despojos da guerra, traziam os gados, as ovelhas para comer. Ou não? Onde eles buscavam água? Dos países vizinhos. Então sempre houve guerra. Então a história humana é uma história de guerras. Quando o cordeiro abre o selo, a pergunta é: quem vai resolver isso? Irmãos, o cordeiro venceu, e venceu para redimir a humanidade. E no último dia, quando a humanidade o mundo for redimido totalmente, não vai haver mais guerra. No novo mundo, novo céu, nova terra, este problema será resolvido. O cordeiro venceu para resolver isso. Não vai haver mais guerra, assim como o cordeiro venceu para não haver mais pecado. Não vai haver mais guerra. Se não há pecado, não há guerra. Por que existe guerra? Por causa do pecado. E as guerras, meus irmãos, esse cavaleiro acontece dentro de casa também. As guerras, onde tem um ser humano, tem guerra. E aí, os corações fazem guerra, marido e mulher fazem guerra, pais e filhos fazem guerra, os parentes vivem em guerras. A fofoca é uma guerra, né? A fofoca é uma forma de guerra, porque as pessoas se vingam, as pessoas querem se vingar do mal que umas fazem para as outras. O terceiro selo, quando abriu o terceiro selo, verso 5, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouviu uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Fala de escassez, fala de fome. Alguns acham que isso aqui vai acontecer no futuro. Meus irmãos,
não precisa do futuro para ter gente morrendo de fome. Visite a Ásia, visite a África, visite as favelas, visite o Brasil, visite o interior do Brasil, visite alguns cantos de Porto Alegre, visite alguns cantos da Alvorada, de Viamão, de qualquer lugar que vocês forem. Visite os Estados Unidos, vê as cidades grandes, vê se não tem fome lá também. Vê se não tem as cidades, né, de lona, mesmo nos países ricos. Tem fome. A fome é um mal que existe desde a antiguidade. Sempre existiu gente passando fome. E da onde veio a fome? Do pecado humano, do egoísmo. Eu sei que parece assim um negócio, mas em algum tempo do mundo, em algum lugar existiu gente que não passou fome. Irmão, sempre existiu fome. Leiam a história da humanidade para vocês verem. Leiam. Pesquisem. Nós estamos vivendo hoje na pior época. Não é. Pesquisa a Idade Média, quantas pessoas comiam lixo. Já naquela época, multidões comiam lixo. Multidões na Europa. Multidões. Viviam fora dos feudos, dos castelos. E quem vivia nos castelos, vivia às vezes ao redor dos castelos para poderem serem protegidos. Por quê? Porque naquela época a coisa era muito cruel. Quem morava retirado, vinha bandoleiros, vinham grupos atrás de despojos, matavam todo mundo, estupravam, levavam as mulheres, levavam os filhos, levava a criação, a pouca criação que eles tinham. Era um inferno. O mundo sempre foi um inferno. E é isso que os selos estão dizendo. O mundo não é o inferno, o mundo é um inferno. Irmãos, mesmo vocês que estão passando, que têm alguma dificuldade, vocês estão aqui ou estão em casa, a vida de vocês é boa. Compare com pessoas que moram na rua. Compare com pessoas que não têm o que comer, não têm onde morar. Compare com o pessoal da Cracolândia, das Cracolândias. Compare com as pessoas que perdem tudo em determinadas épocas da vida. Outro dia eu li uma história muito triste de um professor, que ele era um professor bem conhecido, de um cursinho, e simplesmente ele perdeu o emprego, perdeu casa, perdeu tudo, e não conseguindo outro emprego. Claro, aí vocês, alguns, né, vão politizar, vão ideologizar a coisa, né, dizendo que não, mas é fácil. Como é que eu tenho? Basta trabalhar. Irmãos, tem pessoas que de alguma forma, né, as dores do mundo atingem elas mais do que os outros, de uma forma que a gente não explica, a gente não entende. Essa semana, por exemplo, né, teve lá o caso da menina de 11 anos que foi alvo, não a menina, mas o que aconteceu com ela, alvo de polêmicas e debates e brigas e ódios e guerra entre até amigos guerreando. Ela não, porque ela é culpada, não é culpada, foi consensual, não foi consensual que ela engravidou, né, supostamente um menino de 13 anos, com consentimento de pais e pais, enfim, um caos daqueles que um tweet não resolve, né, um textinho no Facebook não resolve. E a minha conclusão é a seguinte, meus irmãos: o mundo é um mundo de dores, de tragédias, e essas tragédias, por algum motivo, atingem muito mais uns do que os outros. Porque vocês já tiveram 11 anos, e ninguém engravidou com 11 anos, eu acho, né? Ninguém foi estuprado, ninguém foi violado, se for, já superaram, a graça de Deus alcançou vocês. Alguns de vocês têm filhas de 11 anos, já tiveram filhas de 11 anos, já tiveram problemas, mas, meus irmãos, nós temos que admitir que essas coisas são tragédias, e que acontecem com uns, e às vezes não acontecem com outros. O mundo não é igual para todo mundo. O mundo não oferece as mesmas oportunidades para todo mundo. E aí é que nós entramos. Aí é que entra o cristão, que o cristão precisa de alguma forma amenizar as dores daquelas pessoas que chegam, aquelas dores que lhe chegam.
cristão precisa ajudar na amenização das dores do mundo. É isso, meus irmãos. É isso. Vocês têm comida, vocês têm trabalho, vocês têm casa para morar, vocês têm roupa quentinha. Em algumas casas aí sobra cobertor, sobra coberta. Mas tem gente que não tem, de alguma forma não tem. E nós não podemos fazer um juízo, do porquê disso, porque nós não sabemos. Acontece, de alguma forma acontece. Esse professor, ele tinha tudo, não era um drogado, não era viciado em nada, mas simplesmente ele disse: olha, minha história é essa, eu perdi tudo e moro num quarto cedido por um amigo, mas eu já fui rico, diz ele. Mas eu nunca desperdicei com mulher, nunca desperdicei com bebida, só fui perdendo ao longo dos anos. Acontece. Claro que tem outras situações extremas, mas essa é uma história de alguém que simplesmente aconteceu um fato que foge ao nosso controle. Mas amigos acolheram ele, e aí é que vem o lado bonito do ser humano, que a história humana ela vai ser redimida, e há redenção já na história humana. Se há tragédia, se há inferno na história humana, há pequenas mostras de redenção na história humana também, porque Deus está agindo na história humana. Então, meus irmãos, essa escassez, essa fome, da onde vem a fome? Quem são os culpados pela fome? O próprio ser humano, é o pecado, é o egoísmo. Se não houvesse egoísmo, não haveria fome no mundo. Se não houvesse o pecado, não haveria fome no mundo, porque haveria igualdade para todos. O que faz a desigualdade? É o pecado. É o pecado. Não é a questão de política, porque se vocês forem visitar o mundo socialista, tem gente passando fome. E se vocês forem visitar o país mais capitalista, tem gente passando fome também. Mas vocês vão... aí vocês vão me citar, mas nos países nórdicos não tem. Tem. Nos países nórdicos não tem assalto. Tem. Um dia uma brasileira contou, que ela foi na Noruega, um dos países mais ricos do mundo, e a segurança extrema, muito poucos pobres. O Estado é tão rico que oferece recursos para todo mundo, para que ninguém passe fome, mesmo assim tem. E aí ela deixou a bolsa do lado assim, foi assinar um papel, quando voltou não tinha. Aí alguém disse: tinha um brasileiro lá junto. Pode. Porque a bolsa sumiu e nunca mais acharam. Na Noruega, em Oslo, uma das cidades mais ricas do mundo. Aí você vai na Noruega, na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia, são países de primeiro mundo, o extremo máximo do primeiro mundo, e aí vocês vão ver o seguinte: as pessoas são felizes? Não, porque são os países onde o índice de suicídio é mais alto no mundo todo. É sério. Pesquisem, índice de suicídio, quais países? Vocês vão notar que é Suíça, Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia. São os países com maior índice de suicídio, e são os países mais ricos do mundo. Ou seja, a tragédia, o inferno que o ser humano transformou o mundo, ele atinge toda a sociedade. E vocês vão ver o seguinte: qual é a classe que mais se suicida? A classe mais baixa ou a mais alta? Quem vocês acham que é? A classe mais alta. Os ricos se suicidam mais do que os pobres, meus irmãos. E se vocês fizeram uma pesquisa de índice de inteligência emocional, de qualidade emocional de vida, vocês vão perguntar: será que é o rico ou é o pobre? Irmãos, qualquer pesquisa científica vai mostrar que o pobre é mais feliz. Qualquer pesquisa. Pesquise. Hoje chega em casa e coloque no Google classe social com maior índice de felicidade. Qualquer pesquisa vai dizer que o pobre é mais feliz que o rico. E que o rico é mais infeliz e se suicida mais. E se vocês colocarem o seguinte: qual é a classe mais promíscua? A classe pobre ou a classe rica? Vocês vão ver em qualquer pesquisa científica que a classe rica é mais promíscua. E se vocês pesquisarem quais são as meninas que mais se prostituem na adolescência, irmãos, pesquisem, façam esse teste, pesquisem. Vocês vão ver que a classe média e rica tem o maior índice de prostituição. Entre as meninas jovens, solteiras, se prostituem mais. Por quê? Porque é o pecado, meus irmãos. Não significa, não é política e não é ideologia, é o pecado,
E se vocês pesquisarem qual o país onde as mulheres são mais infiéis, eu já fiz todas essas pesquisas, meus irmãos. E por incrível que pareça, onde os casais são mais infiéis, é nesses países que eu falei para vocês. A começar pela Rússia, depois Suécia, e assim vai. Em quarto lugar, meus irmãos, nós temos o quarto selo, verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: venha, olheis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome e mortandade por meio das feras da terra. Esse quarto selo, né, significa que a história humana é uma história de crueldade. A história da humanidade transforma a terra num verdadeiro inferno. O cavalo amarelo significa morte. Então, o cavalo branco é a pureza com que o ser humano foi criado. O cavalo vermelho é a guerra que o ser humano inventou. O cavalo preto, né, é a fome que o ser humano inventou como consequência das guerras. Depois das guerras sempre vem fome. E a morte que é causada por guerras e pela fome e por doenças. É isso que está dizendo aqui o quarto selo. A história humana é uma história de crueldade. A história humana é uma história de morte. O ser humano mata um ao outro. O ser humano, a história humana é uma história de assassinatos. A história humana é uma história de estupros, de crueldade. Irmãos, a história humana, o ser humano transformou a terra no inferno, como eu falei para vocês. A história humana é uma história de crueldade. Quem pode redimir isso? O Cordeiro que venceu, que vai criar um mundo sem essas coisas. Irmãos, o mundo sem pecado é um mundo sem guerra, é um mundo sem fome, é um mundo sem crueldade. É um mundo de igualdade. E como eu disse antes, então não existe uma política que vai solucionar isso. O Cordeiro vai solucionar isso. O quinto selo, verso 8, 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O quinto selo, meus irmãos, é a história do cristianismo, e não apenas do cristianismo, mas também dos mandamentos divinos, da história de Israel futura, dos fiéis lá também, é a história dos fiéis. A história humana é uma história de martírio dos que praticam a vontade de Deus. A humanidade não reconhece o Cordeiro de Deus e persegue os seus seguidores. Aqui está dizendo, meus irmãos, que aqueles que querem fazer a vontade de Deus serão perseguidos, serão mortos e serão os excluídos da terra. Sempre foram, meus irmãos, sempre. Quem quer, por exemplo, no mundo, né, e aí essa semana nós tivemos dois opostos que ilustram muito bem isso. Nós tivemos o caso, né, do aborto, que não quero entrar no mérito aqui, isso precisaria de um tempo, mas muitos que disseram: a menina tinha que abortar, aquela criança tinha que ser abortada. Aí surgiu uma outra história da atriz, uma ex-atriz, a Clara Castanho, que começou há 20, 30 dias atrás, uma fofoca na internet, né, que uma atriz ainda mas tem 21 anos, tinha tido um filho, sumiu com o filho, etc e tal, ninguém dizia o nome, foi aquele fofoqueiro mor, né, o fofoqueiro do Brasil, Léo Dias, né, foi no programa lá de noite e falou uma tal de Fontanella, que nem sei quem é, dizendo: quero conta da criança. Irmãos, o mesmo pessoal que celebra o aborto queria conta da criança que teve o filho e deu o filho. Quero conta da criança. Vê se não é uma loucura hipócrita isso, meus irmãos. Quero conta da criança. E a pessoa, isso é crime. Assumir que a criança é crime. Mas há mesmas pessoas que estavam celebrando o aborto de uma criança não nascida de 7 meses. E aí, meus irmãos, ontem a menina, né, foi para a internet e disse: eu fui estuprada, descobri depois de meses, foi uma tragédia, né, não queria
abortar o filho, porque ela é uma menina católica, de família católica, e quando ela teve o filho, ela já tinha feito todos os trâmites de adoção e deu o filho para adoção. E o pessoal louco, cadê a criança? Mas os mesmos que perguntam, cadê a criança? Clara Castanho cometeu um crime. São aqueles que celebravam, né, que condenaram a juíza que não permitiu que a menina fizesse o aborto. Vocês entendem, meus irmãos, a grande loucura que é o mundo? E aí, se eu, por exemplo, que sou um pastor, vou na internet falar que aborto é crime, nossa, até mesmo cristãos vão dizer, como assim? E o direito, né? Irmãos, ainda hoje de madrugada eu estava pensando, se a criança não nascida foi para a glória, então é alguém, né? Então é alguém. Mas enfim, aqui está falando do martírio, né? Que foi lhe dado aos que morreram, foi lhe dado vestidura branca, ou seja, eles estão na glória, eles já estão sem pecado. Veja que o que começou com vestes brancas, termina com vestes brancas. Os mártires, eles vestem branco, eles estão na glória, e eles vão esperar, no sentido, né, aqui de tempo, para a linguagem bíblica se encaixar, né, vão esperar até que se complete o número de seus conservos, seus irmãos que, os sendo mortos, como igualmente eles foram. A história humana também é uma história de martírio, daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Esse é o quinto selo, a história dos mártires, que é a história mais gloriosa que existe. Irmãos, se vocês querem, o lado da história mais glorioso é dos mártires. E por último, o sexto selo, verso 12. Quando vi o cordeiro abrir o sexto selo, e veio um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes lhe foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Esse sexto selo, meus irmãos, fala do juízo divino, que ninguém escapa. A história humana, então, será julgada por seus pecados. O juízo de Deus marcará o fim da história da humanidade. Irmãos, o mundo vai terminar com um juízo divino. E por isso que, quando João viu tudo isso, ele ficou impressionado. Quem vai redimir isso? Quem vai acabar com isso? Porque ele viu diante dele os mártires morrendo, ele viu as pessoas morrendo na guerra, ele viu as pessoas morrendo queimadas, incendiadas, diante dele ele viu toda a história humana com todos os terrores da história. Irmãos, e quem tem o Senhor no coração, quem tem o senso de redenção, não tem como não se indignar, não tem como não ficar triste. Irmãos, se vocês não veem notícia, isso é bom, porque vocês estão em paz. É sério. Agora, quem vê notícias, quem interage com a história atual da humanidade, ou passada, ou futura, não tem como dormir em paz, como ir numa festa e esbanjar dinheiro, né? Não tem como, porque é uma pessoa que está como João, chora, porque aguarda a redenção, e o Cordeiro venceu. E aqui, meus irmãos, esses últimos versos mostram o juízo divino, o juízo que já acontece parcialmente, mas que no fim dos tempos, no fim do mundo, ele vai ser derramado sobre a história humana, porque, irmãos, não tem como a história humana não ser julgada, não tem como a história humana não ser julgada, não tem como continuar essa crueldade, não tem como continuar esse absurdo que é a história humana. Por isso que o Senhor Jesus virá e trará com ele novos céus e nova terra. Foi por isso que ele morreu, para o novo céu e nova terra, onde não vai haver pecado, onde não vai haver guerra, onde não vai haver fome, onde não vai haver crueldade, onde ninguém vai morrer por sua fé, onde criança nenhuma vai ser morta, onde criança nenhuma vai ser estuprada, onde mulher nenhuma vai ser estuprada e nenhuma criança será abortada. Por quê? Porque a redenção chegará definitivamente.
Vivamos nessa esperança, meus irmãos. Enquanto isso não acontece, façamos do mundo um lugar melhor por nossa causa, por nossa presença nele. Façamos do mundo um lugar melhor por nossa presença nele. Façamos as pessoas felizes. Ora, e se você quer fazer pessoas felizes, sejam alegres, sejam abençoados, porque vocês terão a chance de abençoar outras pessoas e alcançar outras pessoas. Enquanto o mundo é um inferno, faça do mundo de vocês, do redor da vida de vocês, um céu para as pessoas que cercam vocês. Amém? Que Deus abençoe e que nos incentive nessa palavra para sermos melhores e transformar o redor do nosso mundo melhor. Vamos ficar em pé? Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Nos ajuda, Senhor, a não pirar, a não surtar e a ter esperança, Senhor, agindo nós no mundo com a ajuda do Espírito Santo, impulsionados pela redenção que já nos alcançou, que nós possamos fazer do mundo um lugar melhor, porque o mundo é um inferno, por culpa do pecado, por causa do pecado e dos pecadores. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Natan vai cantar enquanto nós vamos participar da ceia, né? Não faço como no domingo passado, esqueci, né? E então já venho e já participo da ceia enquanto nós cantamos. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, faço isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e pedimos a tua bênção, Senhor, para o cálice, sobre o cálice, para que nós tenhamos vida, para que tenhamos participação e sejamos participantes na morte e na ressurreição do nosso Senhor. Pois somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Amém. Como, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos recitar juntos o Credo Apostólico? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bebam, meus irmãos. Graças a Deus. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos por tua graça e por tua misericórdia. Agora, Senhor, estende a tua mão sobre nós e tem misericórdia de nós, e que o teu nome seja glorificado em nossa vida. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas eu peço, como sempre, que os irmãos fiquem mais 5 minutinhos depois, tá, do encerramento, para nossos avisos internos. Ore comigo a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Deus eterno, eu te dou graças, Senhor, por este culto, pelos irmãos que vieram, por aqueles que, quem sabe, estejam doentes também em casa, que a tua boa mão os alcance com cura, Senhor, que a tua boa mão seja sobre todos, sobre os grandes, sobre os pequenos, sobre os casados, sobre os solteiros, sobre os mais velhos, sobre os mais novos, sobre nossas crianças, sobre os doentes, sobre as pessoas que estão passando por necessidade. Tu és o Deus da provisão e tu és o nosso provedor. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém.